Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, a paz do Senhor para vocês. Aqui é a Aline de novo. Vamos continuar lendo então o Evangelho de Lucas. Hoje é o dia do capítulo 5. Aqui nós vamos ver a chamada dos primeiros discípulos, também e algumas curas. E, obviamente, também questionamentos dos fariseus, né? Eles não ficam contentes assim, quando Jesus começa a dizer curar pessoas, perdoar pecados e tudo isso, né? Então vamos para a nossa oração para que o Espírito Santo nos guie na nossa leitura, na reflexão, né? Vamos lá. Senhor, nosso amado Deus, bom dia. Muito obrigada pela nossa vida, por nos acordar hoje, por nos permitir ter a presença do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós e pela Tua palavra que está aqui conosco. Senhor, leia conosco, nos ajude a entender as tuas palavras, nos ajude a entender os teus ensinamentos e que isso possa transformar o nosso dia, possa transformar a nossa semana, possa ter um impacto na nossa vida e na vida de outras pessoas. Nos dê sempre a coragem de compartilhar e que o Espírito Santo fale por nós. Que seja a tua palavra, a tua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, eu acredito e eu oro. Amém. Então, no capítulo 5, o chamado dos primeiros discípulos. Lembra que antes, no capítulo de ontem, né, Jesus continuava pregando nas sinagogas da Galileia, né? Então ele estava pregando, já estava ensinando, já tinha feito alguns milagres, né? Então daí continua. E aconteceu que apertando a multidão, né? Lembra que eles queriam que Jesus ficasse, né? No capítulo anterior, eles queriam que Jesus não fosse embora, e Jesus, não, mas eu preciso também pregar o reino de Deus para outras cidades. Então, por isso. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genesaré, que também era o mar da Galileia, tá? Tem outro nome, é o mesmo. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram, né? Então, essa é muito bonita essa história, eu acho muito bonita, assim, porque né, Jesus ele ensinava as multidões e tudo, mas eles estavam essa região da Galileia era uma região de pescadores, né? Então ali iam ter vários barcos de pescadores. Ele podia ter entrado em qualquer um, mas ele não entrou em qualquer um. Ele escolheu o barco de Simão, de Pedro, né? Que eles já tinham pescado a noite toda. Não tinham pego nada, né? E é naquele barco ali que Jesus vai. E depois ele ensina e ele diz, vamos lançar a rede de novo. E Pedro tá até desanimado, diz, olha, só porque tu falou que eu vou, né? A gente já trabalhou a noite inteira, não pegou nada, mas porque o Senhor falou, eu vou jogar então a rede, né? E isso eu acho bonito, assim, de transportar pro nosso dia a dia, assim, quando a gente tá preocupado, tem tem aquela conta que vai chegar,
Ou então, né, assim, puxa vida, tem esse conflito, assim, uma coisa difícil entre parentes e tudo, Senhor, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu devo fazer nesse momento? Né, e procura, né, o que eu disse ontem, eu acho, procurar uma mentoria, procurar a palavra de Deus, oração, e Deus responde, né, responde, assim, acaba vindo o que é para nós fazer. Nem sempre é aquilo que nós queremos fazer, né, mas é a coisa ajustada a fazer. E então eu costumo dizer assim, quando as pessoas estão empipinadas, assim, cheias de problemas ou coisa, Jesus conhece o teu barco. Ele sabe exatamente o teu barco, o que tem no teu barco, o que não tem, o que tá fazendo falta no teu barco, né? Por causa dessa história aqui. E Pedro, né, Simão, nesse momento, assim, quando ele diz, afasta-te, Senhor, de mim, porque eu sou um homem pecador, ele reconhece a grandeza de Jesus, né, e a sua limitação como humano, como uma pessoa que erra, né, como uma pessoa que duvida, que pode ter medo e tudo, né, e tanto que diz, Jesus fala, não temais, né? E o papel que Pedro vai ter, né? De agora em diante tu pescarás homens. E depois no livro de Atos a gente vê o papel que Pedro tem na formação da igreja, né? Da igreja primitiva, da igreja nova que Jesus funda, né? Que se cria através do evangelho da salvação. Então vamos lá. E Tiago e João, né? Então Simão, Pedro, Tiago e João, eles são os três assim que estavam com Jesus, são os mais próximos de Jesus, né? Então os primeiros assim que ele chama, são os mais próximos dele, que vão estar depois na transfiguração também, né? Jesus ele tinha os seus 12 discípulos, ele tinha as pessoas que aprendiam com ele, que depois eram muito mais em número, né? Mas Jesus ele tinha o seu círculo, que isso nos ensina também, não só que ele tinha o seu círculo, mas que ele tinha esses momentos assim de se retirar, de orar, vai estar numa passagem aqui, né, quando ele na próxima passagem, quando ele cura o leproso, que ele se retira e vai para um lugar quieto onde ele vai orar, ele vai ficar sozinho, né? Então essas duas coisas assim, eu acho que são tão importantes para nós, assim, tem tanta coisa hoje em dia, né? Tanta gente, tanto barulho, é, né? As pessoas assim com essa coisa de Facebook, Facebook, né? Portuguesa. Instagram e tudo isso, assim, ai, eu tenho tantos amigos, não sei o que, não, você não tem aquele tudo de amigo ali, você não tem tudo aquilo ali, né? E mesmo as pessoas, assim, que nós vemos, assim, né, com frequência, que são do nosso círculo, assim, que nós encontramos, que a gente conversa e tudo, assim, tem de tomar cuidado, né? De tomar cuidado, assim, com o nosso círculo de pessoas, assim, que são mais uma influência, que estão próximo de nós. Jesus não tinha, não era a todos os discípulos que ele estendia isso, né? Na transfiguração estavam só 3, né? E ele tinha os seus momentos sozinhos também, somente com o Pai, onde ele ia orar, onde ele ia buscar a presença do Pai, onde ele ia se refortalecer, né? Isso é uma lição para nós. É uma lição para nós, assim, seja seletivo, não é todo mundo que é pra estar na nossa vida, assim, uma coisa é ser conhecido, outra coisa é ser amigo, né, uma outra coisa é ser um amigo que você pode confiar, assim, de fazer confidências e tudo, e receber também as confidências dessa pessoa, tratar isso com honra, com respeito, né, não fazer fofoca, tá, isso eu acho muito bonito, assim, e aqui se vê já os três que serão o círculo mais fechado de Jesus. Então, a cura do leproso, do versículo 12. E aconteceu que, estando ele em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, caiu sobre a sua face e pediu-lhe, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E ele colocou a sua mão e tocou-o, dizendo: Eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou, e ele ordenou-lhe para que não contasse a nenhum homem. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, conforme Moisés ordenou, como testemunho para eles. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e para serem por ele curadas de suas enfermidades. E ele retirava-se para os desertos e orava.
né? A generosidade de Jesus, a compaixão de Jesus, né? Assim, e a fé desse homem. A fé desse homem que chegou na frente dele era uma pessoa que, pra época, né, da lepra e tudo, ele estava impuro, né? Ele estava impuro e Jesus não teve medo, Jesus tocou nele, né? Jesus tocou nele. E quando ele pede, né, a esse homem assim, não fale nada para ninguém, mas vá apresentar-se ao sacerdote, né? O que era feito nessa época, se você quiser saber quais eram essas ofertas, os sacrifícios, qual era o ritual de purificação, lá no capítulo 14 de Levíticos, tá tudo explicadinho, assim, o passo a passo, Deus comandou a Moisés o que falar ao povo, né? O sacrifício de limpeza, né, purificação dos pecados, o sacerdote ia lá e atestava que essa pessoa poderia estar no convívio de novo público, né, e não afastado, né, e tinha o procedimento de ficar primeiros 7 dias fora da sua tenda e tudo isso. Então, se você quiser descobrir com detalhes como isso era feito e por que Jesus mandou esse homem se apresentar ao sacerdote e que esse ritual de limpeza seria o testemunho da cura dele, vai lá em Levíticos no capítulo 14. A cura de um paralítico. E aconteceu que em um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual o pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram-no por entre as telhas com a sua maca para o meio, diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhes: Homem, os teus pecados te foram perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas quando Jesus percebeu seus pensamentos, ele respondendo, disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados foram perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que possais saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Digo-te, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E imediatamente levantando-se diante deles e tomando o leito em que estivera deitado, partiu para sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram perplexos e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje nós vimos coisas estranhas. Né? Essa passagem aqui também toca um pouco nisso, assim, de quem nos circunda, né? Quem tá ao nosso redor, assim. Este homem, ele foi curado pela fé dos seus amigos, não a dele própria, foi a fé dos amigos dele que impressionou a Jesus, né? E Jesus o curou, perdoou seus pecados e o curou. Então, assim, isso é uma coisa, assim, que eu sempre me pergunto, né? Quando eu conheço pessoas novas, né? Qual é a afinidade que nós temos, né? De amizade, assim, isso... essa pessoa vai me afastar de Deus, vai me aproximar de Deus. Alguns podem dizer, mas como crente a gente também tem que levar o amor de Deus e tudo sim, mas nós também temos que nos proteger. Nós também temos que nos proteger, né? Jesus se retirava, como eu falei antes, ele não eram todos os discípulos que estavam ali junto com ele em todos os momentos, né? De ter cuidado, a gente tem que ter cuidado, nós temos que estar vigilantes, né? Eu sempre procuro assim me guiar pelos frutos do espírito. Que frutos eu vejo nessa pessoa, né? Se sendo crente ou não, essa pessoa apresenta qualidades assim dos frutos do espírito, porque às vezes algumas pessoas elas podem não ser crentes, podem não ser salvas ainda, mas elas são moralmente assim boas, né? Elas têm uma conduta assim boa e tudo. A questão daí é a da sua vida eterna, e é outra coisa, né? Mas, tipo, essa pessoa, ou ela tem tem compaixão, tem amor, né? Tem paciência,
né, em alguns momentos, ou isso se vê na vida dela com consistência, assim, né? Quando a gente vê com consistência, né, isso é fruto do Espírito. Nós sozinhos não somos capazes de manter isso é, consistentemente, né? Existem momentos assim que a carne vai falar mais alto, você vai largar um palavrão, você vai dizer talvez alguma coisa de que se arrependa, né? Alguma coisa cruel, né? Porque às vezes um momento de raiva, perdão, né? Então, assim, consistentemente, assim, é um fruto do espírito. Tá, mas eu procuro ver isso nas pessoas, assim, pra ter o meu chão, assim, onde é que eu vou pisar aqui, né? A definição de amor lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, se não me engano, ou 2 Coríntios capítulo 13, né? É uma definição de amor. E também o Salmo 1, o primeiro salmo do versículo 1 ao 7. Ali diz pra mim que ele é um critério, assim, né? Deus nos deu o critério com quem a gente vai andar, né? Próximos, com quem vai ser próximo de nós, né? Não é isso assim, ai, não me misturo com quem não é crente. Não, não é isso, assim, mas quem será próximo de nós, né? Então, esse homem aqui é um exemplo, assim, da diferença que faz, né, as pessoas que nos circulam, né, as nossas amizades, o nosso círculo, né? Ele foi curado pela fé dos seus amigos, né? E aqui, né, quando os fariseus e os escribas estão lá comentando e pensando, né, estão comentando, né, só que Jesus sabe tudo que passa no nosso coração. Por que vocês estão refletindo dessa maneira? Por que vocês estão pensando aí dessa maneira, né, o que vai nos corações de vocês, né? Porque quando Jesus diz que os seus pecados foram perdoados, né, só para eles naquela época na lei judaica, quem perdoava os pecados somente era Deus, né? E no momento que ele diz para esse homem paralítico, seus pecados foram perdoados, né? Para os fariseus e para os escribas, isso é blasfêmia, porque tipo, ele tá se comparando a Deus, ele está dizendo que ele é como Deus, né? Então, que isso foi uma das razões, assim, eles sempre tentaram pautar, né? Depois, mais adiante, assim, planejar a morte de Jesus, o que a gente vai dizer, o que nós vamos usar, o que nós vamos usar. Uma das coisas era isso, era a blasfêmia, porque a punição para blasfêmia era a morte, né? E Jesus quando diz assim, o que é mais fácil, né? Dizer os teus pecados foram perdoados ou dizer levanta-te e anda. Por que isso, né? Porque dizer assim, os teus pecados foram perdoados, né? Você não tem uma prova física daquilo ali. Você diz, seus pecados foram perdoados, a pessoa vai para casa, né? Ela que sabe, entre ela e Deus, né? Você não tem uma prova física, visível, de que foram perdoados mesmo, né? Você não tem uma prova visível. É mais fácil falar isso, né? Agora, tu chegar para um paralítico e dizer levanta-te e anda, aí é outra história. Então, ele fez o visível para eles, né? Como a gente diz, para um bom entendedor, meia palavra basta. No momento que ele fez aquilo ali, que é uma prova visível de uma cura, de poder sobre uma doença, sobre a saúde, né, sobre a condição de um homem, assim, criado por Deus, né, eles são, bom, ele perdoa pecado mesmo, né, então ele fez essa prova, assim, né, e esse homem se levantou e foi para casa, né, ele tinha, nesse momento aqui, não diz assim explicitamente, né, mas ele cura o corpo associando ao perdão dos pecados, né, então de maneira assim que o pecado ele pode nos adoecer, né, as coisas ruins que a gente faz, e não é ruim assim, eu fui lá, dei uma bolacha na cara de alguém, fiz uma maldade, assim, não, coisas ruins, assim, pode ser, assim, né, tipo, ai, que saco, por que essa pessoa veio aqui, não sei o que, porque, né, desejar um mal, assim, falar, esconder alguma coisa, né, assim, na minha família, minha avó era uma pessoa muito mentirosa, assim, e ela não tinha essa noção do certo e do errado. Tanto ela estudou no Bom Conselho, na época de internato,
tá? Essa família lá de Santa Catarina. E ela estudou com a irmã dela. E ela diz muito faceira, assim, porque eu pegava o dinheiro da minha irmã pra ir comer sorvete e comprar brinco lá nas Andradas, no centro de Porto Alegre. Ela não fala isso como uma coisa errada. Ela fala isso com orgulho, de como ela era esperta, né? Colava, ela não gostava de estudar. Ela fala tudo isso, assim, com muito orgulho, né? Então, isso são coisas ruins. Não depende, assim, da nossa interpretação. Eu acho ruim. Ah, não, eu não acho ruim. Eu acho que era esperta, coisa assim. Não, é ruim. É ruim, tá? E, então, é isso, assim, dos pecados, assim, acabarem nos adoecendo, né? Acabarem nos adoecendo, assim, trazendo sofrimento físico também, né? Então, aqui, o chamado de Levi. E depois dessas coisas, ele saiu e viu um publicano de nome Levi sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi uma grande festa em sua própria casa, e ali havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, né? Então, Levi, depois a gente vai conhecer ele como Mateus, ele era um coletor de impostos, né? E ele deixa tudo. Coletor de impostos, na época, as pessoas odiavam ele porque eles podiam abusar de poder e de tirar muito mais dinheiro das pessoas do que precisaria, né? Então, ele deixou uma carreira bem lucrativa, digamos assim, para seguir a Jesus, né? E naquele momento ali, ele oferece um banquete, uma festa, né, para outros coletores de impostos e para os discípulos e para Jesus. Jesus está ali no meio deles, ele, né, como dizer assim, eu estou orgulhoso da decisão que eu tomei, né? E os fariseus ali reclamando, mas por que você come com eles, né? Tipo, eles são impuros, né? São pecadores. E para os fariseus, assim, né, na lei judaica, essas pessoas seriam socialmente intocáveis, digamos assim, não era para eles se juntarem, assim, né? Que é ali que Jesus vai dizer, mas eu vim para os que estão enfermos e para chamar os pecadores ao arrependimento. Então, de novo, né, ele vai de tanto em tanto tempo, João Batista falou do arrependimento, Jesus vai falar do arrependimento, é essencial para nossa salvação, né? E quando ele diz assim, os sãos não necessitam de médicos, né? Eu não vim para chamar os justos. Ele está se referindo, né, aos fariseus, aos escribas, né, legalistas, assim, né, que para eles, assim, o que Jesus está trazendo não serve, não é uma tradição, assim, de relacionamento com Deus, de fé e tudo, que não serve aquilo ali, eles já estão muito apegados à tradição humana, né? Eles tinham muito essa preocupação de, para obedecer à lei, criar mais leis e ficar em cima daquilo ali, todos os rituais e tudo era extremamente legalista, né? Não tinha espaço assim para o que hoje a gente procura ter espaço, quer essa vivência assim com o Espírito Santo, a espontaneidade do Espírito Santo, né? De escutar a voz de Deus, de ter um relacionamento íntimo com Deus, não através de intermediários, que foi isso que Jesus fez quando ele morreu na cruz por nós, que aquele véu do templo se rasgou, né? Acabou a intermediação, né? Jesus é o nosso intercessor. Nós temos esse relacionamento, o privilégio desse relacionamento íntimo com Deus, não através de intermediários mais, né? E os justos aqui que ele tá chamando, não é os justos porque as pessoas são realmente boas, é nesse caso os fariseus, os escribas que se acham justos, os que se acham bons, assim, não, eu tô bem porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço tal ritual, não sei o quê, então eu sou justo. Então ele não é esse aí que ele está chamando, né? Porque se ele tá, esse justo é aquele que se acha justo, é a sua percepção. Se a gente pudesse, que Deus, o que você acha do fulano? E Deus dissesse mesmo, ele dizer, eu acho do fulano e acho de você também, né? Assim, Deus, é por isso preocupar com o nosso próprio pecado, né?
E você pode ver, assim, às vezes é mais difícil, eu acho muito mais difícil falar do evangelho para alguém que conhece a Deus já, mas tá muito fixado, assim, na sua religião, na religião daí, não na sua religiosidade, não no seu relacionamento com Deus. Religião e relacionamento com Deus podem ser coisas bem diversas, tá? E as pessoas estão muito fixadas assim na sua religião, é muito difícil. E principalmente onde tem isso assim de a minha salvação depende do que eu fizer, né? Depende do que se eu for bonzinho, se eu balançar as coisas ali, eu fiz, outro dia eu larguei as patas em alguém, mas hoje eu vou ser bonzinho pra alguém, eu vou fazer, né, vou ser legal, coisa assim, achando que vai compensar. Não é assim que funciona, né? Nós somos imperfeitos, nós herdamos o pecado de Adão, né? Ele foi perfeito, foi criado perfeito, mas no momento que ele desobedeceu, o pecado veio. E ele passou o pecado a todos, né? Por isso que quando né, Maria foi escolhida e o Espírito Santo esteve sobre ela e ela gerou Jesus, por quê? Porque a responsabilidade da desobediência lá no Jardim do Éden foi a de Adão. O comando não foi dado a Eva, né? O comando foi dado a Adão e ele deveria ser. Mas Eva, olha, não, a gente não deve fazer isso, a gente não deve comer essa maçã, né? A responsabilidade estava com ele. E quando ele comeu, aí que lascou tudo, né? Então pensa quando você tá fazendo um bolo, tá? Pega uma forma de bolo, aí dá uma paulada na forma de bolo, assim, que faz um vão, assim, não é vão o nome, faz uma marca ali, dá uma fundadinha numa forma de bolo, tá? Todo bolo que você fizer vai sair com aquela marca. E assim com a gente, tá? A gente herdou de Adão. Então, todos nós somos pecadores, mas algumas pessoas reconhecem, elas vão receber essa ajuda, essa humildade, assim, né? Através das coisas que acontecem na vida da gente, né? Que podem nos trazer essa característica, assim, da humildade, sobre aqui não dá mais, aqui não deu, Senhor, o que eu conheço, as minhas forças, aquilo que tu me deu de oportunidade de estudar, de trabalhar, sei lá, tudo aquilo que formou aqui não vai mais adiante, Senhor, não só na minha capacidade, só não vai mais, eu preciso de ti, né? Então, por isso, é difícil falar do evangelho para pessoas que se acham justas, né? A gente vê muita teimosia, né, às vezes perguntam até muito de boas, assim, perguntam, o que você acredita, por que é assim, por que é assado, você explica, né, por exemplo, por que eu não acredito em, como é que chama, horóscopo, né, por que eu não sigo horóscopo, não leio horóscopo, não faço simpatiazinha de lentilha em carteira, pular ondinha, não faço nada disso. Por quê? Explico. Aí você olha a pessoa lá no outro dia posta simpatia de coisa e tudo assim. Então é difícil. É mais difícil do que uma pessoa que nunca ouviu falar sobre Jesus, né? Porque é o orgulho. Tem o orgulho humano ali, né? E é um coração que é difícil de ser quebrantado às vezes. Então vamos lá. A pergunta sobre o jejum, no versículo 33. E lhe disseram: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações e semelhante os discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes respondeu: podeis fazer com que os convidados das núpcias jejuem enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então naqueles dias eles jejuarão. E ele também citou uma parábola para eles. Nenhum homem põe um pedaço de uma roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a nova rasga a ambos. E o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos são preservados. E nenhum homem, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque ele diz, o velho é melhor. Então aqui, quando diz assim, mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, a primeira menção assim de que Jesus vai morrer, né? Vai morrer, ele vai ir para a cruz, vai ser ressuscitado e tudo, mas que o sacrifício dele vai acontecer. E ele não estará mais aqui conosco
por algum tempo, até que venha depois, lá em Pentecostes, vem o Espírito Santo, né? Jesus está com a gente, ele ressuscita, se apresenta, ele fica com os discípulos e andando e ensinando ainda por 40 dias, depois ele ascende, né, aos céus, e o Espírito Santo vem. Mas então, nós estamos aguardando a vinda de Jesus de novo, né? Então, nesse momento, sim, agora nós temos um momento assim, que pode jejuar, orar, estar nessa espera, né? Que às vezes a espera é uma coisa muito difícil. A espera é uma coisa muito difícil, uma área de ensinamento, assim, né? Mas enquanto Jesus estava lá, não tinha porquê. Os discípulos de João, no caso João Batista, né? Dos fariseus, eles jejuavam e tudo, né? Mas quando o noivo tá na festa, que ele né? Que depois mais a gente vai ver isso de novo. Quando Jesus diz, minha igreja, né? Minha igreja é minha noiva, né? É isso, enquanto eu estiver aqui, não tem razão para eles jejuarem, eles vão ter oportunidade de fazer isso depois, né? E ele usou essas outras duas parábolas, da roupa velha com a roupa nova, da coisa para conter, que essas odres, né? Era aquela bolsinha assim de couro, de cabra, de cabrito, para colocar vinho, né? Então, o vinho novo ele ainda vai fermentar por um tempo, vai liberar gases nessa fermentação. Se você colocar numa odre velha, que já está ressecada, aquela pele de cabra já está ressecada, endureceu, vai se romper e vai estragar as duas coisas. Você vai perder o vinho e vai perder a bolsinha essa de colocar líquidos, né? Isso Jesus estava se referindo ao quê? O vinho velho é a tradição da lei judaica, né? Que por isso também diz assim, eles não vão querer o vinho novo logo, vão dizer, não, o velho é o melhor, quanto está arraigada a tradição, né? A tradição da lei judaica. A bolsinha nova é a igreja nova, né? A igreja depois que a gente vai ver lá no livro de Atos, assim, se formando, se espalhando e tudo, né? É isso que Jesus está falando nessas duas parábolas aqui, né? Que os ensinamentos deles são novos, assim, e não eles, mesmo que Jesus não, ele diz assim, eu não vim para tirar a lei ainda é válida, porque a partir da lei que nós identificamos pecado, a lei para nós é uma régua que nos mostra assim, isso aqui é pecado, isso aqui eu posso melhorar, né, Deus me ajuda aí, né, é isso, assim, ele não veio para retirar a lei, mas aquele legalismo todo e tudo, a maneira como a nossa fé se expressa, né, de ser uma fé verdadeira, né, uma fé verdadeira, assim, então tem que tomar cuidado com isso, mas eu tenho uma fé verdadeira em Jesus, mas tipo, eu tenho isso aqui, mas eu não quero dar isso aqui adiante, né, mas eu vou segurar esse dinheiro que pode me faltar, não sei o que, minha confiança tá onde? Tá em Deus ou tá nas minhas próprias mãos, naquilo que eu sou capaz de produzir, né, é isso, assim, é isso aqui, tá? Por hoje é só. Amanhã é dia do capítulo 6. E eu espero que no momento de vocês isso possa, essas reflexões e tudo, e a palavra de Deus, acima de tudo, a palavra de Deus, seja que fale mais e toque o coração de vocês. Porque agora tá ficando muito legal, porque são os ensinamentos de Jesus mesmo, né? As parábolas, as curas que ele faz, quando ele é confrontado, quando ele é rejeitado, isso nos dá muito, muito, muito que pensar, assim, né? Tipo, será que em determinados momentos tem áreas da minha vida que eu sou como um fariseu, que eu não quero acreditar, ou que eu não quero ceder esse controle, assim, para Deus, colocar minha confiança nele, depositar minha confiança, minha fé nele, né? É uma reflexão para nós, assim, mas intimamente, né? Não tanto assim, o fulano lá da igreja me irrita, fulano do meu trabalho me irrita, ou coisa assim, tipo, não é momento, assim, né? A gente vê essas coisas, claro, mas de me questionar, assim, né? Como eu me comporto, assim, como a fé me transforma para essas situações, né? Por isso, assim, de refletir o que Jesus trouxe, qual foi o que ele revolucionou nesse presente que é podermos ter um relacionamento direto e íntimo com Deus. Tá bom? Um bom restinho de dia para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada.